Olá, Pai do Senhor, querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E, como vocês podem ver, a temática de hoje vamos falar sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. Fica conosco até o final, para que você possa, juntamente com cada um que faz parte aqui deste canal, possamos aprender uns com os outros. Deixe seu feedback nos comentários. Antes de mais nada, eu quero te pedir para que você possa curtir, comentar, se inscrever no canal, deixe seu joinha, nos ajude a divulgar o Evangelho. Se você precisa ou precisar, desse slide para você apresentar na sua igreja, fique à vontade. Tem um link na descrição deste vídeo onde você pode resgatar esse material, tá bom? Então, só ir lá na descrição do vídeo, clicar nos links que estão disponíveis, tá ok? Maravilha. Então, partindo já aqui desse pressuposto, vamos para o nosso texto áureo. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo. A verdade prática diz assim: o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Lógico, o estudo desta matéria, que é o tratado eh, dos últimos acontecimentos, ou o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, nos traz esperança para a vida e alma daquele servo fiel que está cotidianamente lutando contra o pecado e buscando a santidade diante de Deus. A leitura bíblica em classe, o texto está em Mateus capítulo 24, versículo 4, versículo 5, depois versículo 11 ao 13 e 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Em Mateus 24, 4 diz: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. No versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, o amor de muitos se esfriará. Note que Jesus não está falando que o amor se acaba. Está dizendo aí que o amor se esfria. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Lá em 1 Tessalonicenses 1,10 diz: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, quem nos livra da ira futura? Jesus Cristo, Filho de Deus. Para a nossa pequena introdução aqui, é uma descritiva, uma descrição falando acerca deste trimestre, né? Quando a lição ela foi aplicada nesse trimestre, teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do tempo do fim. Nesta primeira lição, examinaremos a escatologia bíblica para os salvos em Jesus Cristo. Este é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que viveremos junto com ele por toda a eternidade. Ainda falando sobre a introdução, no entanto, para os descrentes, a segunda vinda de Jesus não oferece motivos para alegria. As previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9, verso 17. Ainda na pequena introdução diz: porém, ainda é tempo, ou ainda é tempo para o arrependimento e a conversão. Por isso, a Igreja do Senhor tem a responsabilidade
de anunciar Jesus, cumprindo a grande comissão de Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Temos aqui o primeiro tópico, o estudo da escatologia. Primeiro aí, a definição. A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, que é escatos, útil, e logos, estudo, ou mensagem, palavra. O termo grego cognato é escata, que significa últimas coisas. Então, escatologia é estudo ou tratado das últimas coisas. Então, é dessa expressão que vem o estudo ou doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, né? Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda os seguintes temas: o estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno. São essas abordagens que a escatologia bíblica faz. 2. Dia e a volta de Jesus. Escatologia e volta de Jesus. O estudo da escatologia bíblica mostra que o crente tem de estar sempre alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Lucas 12, versículo 40. Então, é um alerta de Cristo para a igreja e através do evangelista Lucas. Então, muitos desprezam e desdenham das verdades bíblicas, mas Deus vela pela sua palavra e em breve Jesus voltará e julgará a todos aqueles que amam a prática do pecado. Então, Cristo voltará para julgar os pecadores. O segundo ponto tem a temática aí, a preocupação com os fins dos tempos. Então, os discípulos de Jesus apresentou uma certa preocupação com relação aos finais dos tempos, né? Fazendo algumas perguntas. E olha só o que aqui diz aqui, ó. Certa vez, os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Uma pergunta que os discípulos fizeram, demonstrando preocupação com relação ao fim do mundo, aos fins dos tempos, né? Então, tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e também não crentes. Existe uma curiosidade para saber sobre o fim do mundo, né? É uma temática que chama a atenção mesmo, seja ele cristão, não cristão, isso move o imaginário das pessoas, independente de sua religião ou crença. Então, acerca do saber futuro, isso move a curiosidade e gera expectativas no coração do homem, né? Do ser humano. Então, já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre os escarnecedores que dizem: onde está a promessa da sua vinda? Infelizmente, hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Existem alguns que não acreditam mais, né? Inclusive, a teologia da prosperidade, ela praticamente apregoa e ensina sobre um paraíso na terra, né? Sobre uma prosperidade é, ímpar e singular aqui na terra, tá? Porque a Bíblia diz: onde estiver seu coração, aí estará seu tesouro. E essa teologia exatamente expressa isso.
né? Negando aqui, entre aspas, e parcialmente, negando uma vida futura com Cristo, negando o céu. Se eu foco meu coração nas coisas transitórias desta vida, nas coisas materiais desta vida, eu estou ignorando as coisas celestiais. Então, outra coisa, as previsões falsas sobre o futuro. Outra preocupação sobre os fins dos tempos são as previsões falsas sobre o futuro. Então, o homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. Então, vamos ver aí. Ó. São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos erram. Olha aqui, ó, informativo. Prepara-te para receber Jesus, dia 20 de 12 de 2012. Dia do alinhamento dos planetas no Brasil, a nuvem cósmica luminosa de Deus, e virá da explosão do planeta Vênus para a cura do ser humano. Ainda utiliza o termo texto de Mateus, né, capítulo 17. Evangelho de São João, Evangelho de São João, para que todos se transformem em seres imortais, deuses para deuses. Né? Aí tem aí Danilo de Matos, aí deve ser o mentor, né, desta previsão aqui. Um outro ali do lado, prepara-te para o fim do mundo, para o dia do fim do mundo, neste universo paralelo. Tá? Aí planeta Vênus, a explosão, o alinhamento destes planetas será feita por seres extraterrestres e irá parar o relógio do espaço-tempo. Essas são as previsões aí. Outra coisa, falsos profetas, tá? Certo, o pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993, e o início da grande tribulação, considerando que o ano 2000 seria o fim do sexto milênio. Uma outra questão para a gente entender aqui, ó. Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas, em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987, mas um falso profeta, mais um falso profeta foi desmoralizado. Eles estão acompanhando aí, né? Essas previsões, os falsos profetas, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Tudo isso faz parte de um arcabouço profético que aponta para os princípios das dores, que apontam para os nossos dias. Desde a morte de Cristo para cá, falsos profetas vêm se levantando, falsas doutrinas vêm se levantando, falsos ensinamentos vêm se levantando, previsões e mais previsões vêm se levantando, homens usando a matemática, usando as forças esotéricas, o esoterismo, usando as forças ocultas, usando do ocultismo, usando até mesmo da cabala, usando de todos os artifícios, tá? Que ele pode ter, ou que ele busca. Né? O homem, na sede de Deus, a alma do homem, na sede por Deus, acaba entrando, né, por alguns caminhos que não são verdadeiros e acabam entrando por caminhos enganosos. E a gente pode ver que em cada dessas profecias, em cada dessas tentativas de acerto, o homem tem caído por terra e tem sido desmascarado, tá? E isso é uma prova de que nós estamos vivendo de fato os últimos dias na Terra. Isso é prova de que a Bíblia ela não mente. A Bíblia ela é verdadeira e seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro, né? Como a Bíblia mesmo diz em si. Então, vamos aqui para o próximo.
Ponto terceiro, interpretações escatológicas. Existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Não podemos estudar todas em uma única lição, porém estudaremos algumas. Então, nós vamos ver aqui algumas linhas, algumas frentes de interpretação escatológicas, tá? Com relação principalmente à vinda de Jesus, tá? Que assim é um marco e é um marco mais incisivo, é um marco assim mais eh, denominante, mais forte, que é a vinda de Jesus, tá ok? Então nós vamos ver aqui algumas linhas teológicas e gostaria muito que você prestasse atenção nessas linhas teológicas, tá ok? Então nós vamos ver aqui, ó, a primeira linha teológica que nós podemos perceber é a futurista, tá? A linha teológica futurista, a interpretação teológica futurista. O que é que diz essa interpretação? Essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. É a visão futurista, tá? Para ela, a maior parte das profecias ainda vão se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento da igreja, os outros fatos subsequentes vão corroborar com as profecias bíblicas dentro do seu cumprimento, tá bom? Essa é a linha futurista. Existe outra linha aqui, ó, que é a pré-tribulacionista. Essa corrente, porém, subdivide-se em letra A, pré-tribulacionista, ainda falando sobre a futurista, que se divide no pré-tribulacionismo, tá? Que é uma corrente que afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. João 14, versículo 1 ao 3, 1 Tessalonicenses 4 e até o versículo 4 ao 5, tá? Essa é uma das divisões da linha futurista. Vamos ver outra aqui. Segundo Tim LaHaye, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto, quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. É importante ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse. Para os tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo esta corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Então, para a corrente pré-tribulacionista, a grande tribulação não será um período que Deus irá tratar com a igreja, não. É um período que Deus tratará exclusivamente com Israel e também com as nações rebeldes, com as nações que se rebelarão contra Deus, sendo dominadas, guiadas e lideradas pela tríade satânica. E não deixa de ser um tratamento específico para com Israel e também para com as nações que negam o senhorio de Cristo, que aceitarão a marca da besta, que aceitarão o governo do anticristo, que aceitarão o governo da tríade satânica. Tá bom? Então, a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação são para essas ou para esses povos aí que eu citei. Pré-milenista é uma outra corrente.
Esta corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Então, pré-milenista quer dizer que Cristo vem antes do milênio. Grande parte dos cristãos do primeiro século eram pré-milenistas. Segundo o pastor Cláudio Nunes de Andrade, tal posicionamento foi duramente combatido por Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica à ação do evangelho na vida das nações. Aí nós temos outras duas aqui, que são elas, mid-tribulacionistas, que são eles. Os mid-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionistas já está dizendo, né? Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Então, para os pós-tribulacionistas, a igreja passará pela grande tribulação e no final desta grande tribulação, Cristo virá para resgatar a igreja. Mas, como disse aqui, esta visão, este ensino não se adequa à palavra de Deus, não tem base sólida, tá? Mediante a visão bíblica. Vamos seguir aqui então. Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, que iria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Porque, lógico, se a igreja de Filadélfia é a representatividade da igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, porque ela é a representatividade da igreja que se mantém fiel, e o texto diz que Deus a livrará da tentação que há de vir. Lembra, note que Deus já está dizendo que vai livrar esta igreja no meio da tentação. É que Deus livrará da tentação que há de vir, que é futuro, há de vir, tá? Não está dizendo que será liberta ou que Deus a livrará no momento da tribulação que há de vir, tá? Mas antes da tribulação que há de vir, antes que aconteça essa tribulação. Por isso, a igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Paulo ensina que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Também tem uma interpretação histórica, né? Interpretação escatológica histórica. Essa visão de interpretação, esse meio de interpretação aqui, considera que o Apocalipse é um livro histórico cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Mais uma visão que não corresponde à bíblica. Os preteristas, vamos ver. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Tá? Tem até um rapaz aí nas redes sociais que está sempre falando, e ele é preterista. E ele diz, desfuturiza, crente. Né? O Apocalipse já aconteceu. Esses são preteristas, mas não tem respaldo. Tá? Os ensinamentos dos preteristas, você precisa ter um esforço muito grande para poder compreender. Tá? Então, assim, tomemos cuidado.
sobre estas linhas de interpretação, tá ok? Então, entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, então não pode ser preterista, como o arrebatamento da igreja, né? Ainda não se cumpriu, a grande tribulação ainda não se cumpriu, né? E ele diz que foi no ano 70, com a invasão lá, com a destruição de Jerusalém, tá? Ou a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, que é algo para o futuro. Se há de vir, então é algo para o futuro. Então não se cumpriu. Se há de vir é porque ainda não se cumpriu. Então, a vinda de Cristo em glória, né? Ainda não se cumpriu a vinda de Cristo em glória. Então, o preterismo aí, a visão preterista do fim do mundo está errado. E o milênio também não se cumpriu, tá? Então, quem defende essa linha preterista soa muita camisa para poder colocar na cabeça de quem tem mais entendimento e compreensão. O preterismo tem lá suas falhas grandes com relação às coisas futuras ou à escatologia. Simbolista. Simbolista é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há um ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Por isso que é amilenar. Eles não acreditam que o milênio será literal, mas sim algo simbólico, algo espiritual, né? Que não é e não acontecerá de fato. Também ensina que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Inclusive estão aí Apocalipse 20, versículo 2 ao 5, Abacuque 2, 14. Os pós-milenistas que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. Textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos, salvos, ocorrerá na vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 17. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão, a sua subida, né? O seu retorno será tão literal quanto a sua ida, a sua ascensão. Concluir, defendemos a interpretação futurista. Defendemos a interpretação futurista, que se revela como a que melhor ajusta-se à boa hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, dos livros escatológicos, podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram e também entendemos que há linguagem simbólica nos livros escatológicos. Mas em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que esta se dará antes da grande tribulação. Meu querido? Gente, se alguém aqui ficou com dúvida, se você tem dúvida, por favor, comente aí nos comentários. Os comentários estão abertos para você fazer isso. Mande uma mensagem, interaja com a gente, para que assim possamos desenvolver
um trabalho e um papel muito mais exemplar e importante para que cada um dos irmãos cresçam na graça e no conhecimento. Sendo assim, eu te agradeço em nome de Jesus.